Você já olhou para uma empresa e teve a impressão que por mais que ela tente trazer inovações, que ela tente trazer novas tecnologias, de olho na estratégia, aparentemente essa empresa parece que não sai muito do lugar na questão de tracionar essas ferramentas? Você já ouviu ou atuou numa empresa dessa forma, enquanto você olhava para outras operações que pareciam que eram muito mais maduras, que os processos eram fluidos, que quando se iniciava um trabalho dava-se continuidade nele e ele ia ganhando cada vez mais usabilidade? Se você já passou, já viu por isso, não se preocupe. Esse é o mundo. E vendo isso e tentando cada vez mais melhorar nossa aplicação no Office 365, e por que algumas empresas conseguiam ser muito mais sofisticadas, técnicas, isso, e outras tinham tanta dificuldade? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso e tentar achar uma explicação, não científica, mas pelo menos um estudo de alguma academia, de algum acadêmico, que trouxesse essa visão para mim. E eu achei um estudo que me ajudou a entender muito bem isso, que é a teoria do Flywheel de Jim Collins, junto com o Jeff Bezos avaliando a própria Amazon. O Flywheel é um equipamento, você acopla ele em motores ou em alguma estrutura que gera tração. Essa ferramenta, essa peça, ela vai acumulando pela estrutura de peso, pela estrutura que ela tem interna, com algumas engrenagens, algumas com esferas. Quanto mais você vai rodando ela, mais ela vai ganhando inércia. Só que se você parar de fazer o esforço sobre ela e deixar ela com pouco atrito, ela gira por muito tempo. Por quê? Porque ela acumula muita inércia. Motos, por exemplo, utiliza muito. Motos de trilha, tem muita gente que coloca isso no motor. Por quê? Quando você vai dar aquela primeira acelerada na moto, que ela vai ganhar muita tração, e são motos potentes, na hora que vai dar essa primeira acelerada, esse motor de inércia, ele absorve parte dessa potência e acumula. E na hora que você está numa subida, ou você tem que segurar a embreagem e dar uma arrancada mais forte, esse motor de inércia, ele também ajuda a soltar essa energia, liberar essa energia dentro do motor e transferir para a roda. E aplicando isso nas empresas, eu vejo uma coisa muito prática. Por quê? Muitas empresas, elas não conseguem criar esse motor de tração, essa roda de inércia, de forma estruturada a ponto de que ela gire sozinha e não dependa mais de tanto esforço. Isso, na visão de Jim Collins, pode ser aplicado a empresas com algumas estruturas, algumas etapas que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, porque hoje vocês vão ver toda aquela ideia que eu falo que eu tenho que conectar muita gestão, planejamento ao Office 365, e é disso que a gente vai falar. Qual a ideia de Jim Collins? A primeira questão dele é quanto ao volante de tração, ao círculo de tração, que a gente pode chamar de diversas formas. Esse ciclo vai ter 3 a 4 etapas. A etapa 1 é a etapa de impulso, é onde eu vou fazer mais esforço para sair da inércia. A etapa 2 é a de acúmulo, é onde eu começo a ter a persistência, a consistência de continuar utilizando para acumular cada vez mais energia. A etapa 4 é onde eu parto para a inflexão, que é onde eu rompo a minha inércia totalmente e o meu esforço para continuar fazendo aquilo ali girar é menor do que a própria energia que já está acumulada nessa roda de tração. E o momento 4 é quando isso vira uma cultura na empresa e você para de ter essa necessidade de controle. Quando você olha para isso aqui, parece um conceito muito simples, mas você pode aplicar ele a várias coisas, assim como, por exemplo, o conceito do própria teoria do métodos, que também é muito simples e eu aplico a tudo. Como que eu aplico isso aqui no Office 365? Eu tenho aquele primeiro momento que a gente falou ali, que é o momento de impulso. Isso aqui eu vou comparar com a primeira fase, onde eu vou fazer um diagnóstico para entender aonde essa roda está parada. Vou entender os processos que existem na operação, que estão em inércia, e eu vou começar a propor estruturas de padronização. Estruturas de padronização, por exemplo, do SharePoint, do OneDrive, de documentos, para que eu comece a romper essa inércia e passe a tornar isso ali uma ferramenta do dia a dia da empresa. Na fase 2, eu já tenho que começar a ter o acúmulo de impulsos. Então, eu tenho que acumular impulsos, eu não posso parar de realizar impulso. Nessa segunda fase, o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar listas que vão garantir que as pessoas usem aquilo ali no dia a dia. Eu vou começar a tentar trazer planners. A gente vai trazer o Teams como ferramenta de comunicação. E eu vou começando a aplicar tudo isso aqui dentro do SharePoint, para que cada ambiente comece a entender que tem um site próprio, uma estrutura própria para fazer gestão. Quando eu estou no ponto 3, eu estou entendendo que eu rompi a inflexão. Agora os departamentos entendem que é mais fácil eles trabalharem com as ferramentas do Office do que necessariamente trabalhar sem elas, ou seja, eu não consigo mais parar essa roda.
Por quê? Porque eu apliquei automação. Eu apliquei, por exemplo, BI. Eu apliquei IA. E tudo isso está ainda integrado à estrutura do SharePoint. Então, a própria demanda do dia a dia me exige a dar manutenção num BI, numa IA, numa automação, para que ela fique cada vez mais fluida. Então, eu fiz aquele esforço grande do impulso, consegui transformar isso num rompimento de uma inflexão e começar a ter uma ferramenta mais fluida, que as pessoas estão usando. E aí eu parto para o quarto ponto, que é onde eu vou falar de cultura. Que é, se eu tenho um dos departamentos trabalhando dessa forma, eu posso ter um multiplicador. Além de ter um multiplicador, eu posso também começar a ter exemplos de como que aquilo ali funciona no departamento e eu posso começar a ter exemplos, tanto prova de conceito, quanto efeitos práticos de produtividade, mostrando que é muito mais rápido a produção através dessas ferramentas. Quando eu passo por todo esse ciclo, automaticamente eu estou criando a cultura na empresa. E se esse é um círculo, por exemplo, de um departamento, eu posso passar para a próxima fase e criar outros flywheels em outros departamentos. Se isso aqui eu estou falando só de Office, eu posso deixar esse software implementado e levar esse conceito de flywheel para dentro do RP da empresa ou para outra área completamente diferente. O que é extremamente importante aqui? É muito importante que vocês entendam que a ideia por trás disso aqui é criar flywheels que consigam girar automaticamente dentro das empresas. E um detalhe muito relevante. Você já pegou um finger desse, ou se já teve acesso a um flywheel, alguma coisa do tipo, que você vai estar batendo para ela girar? Se você vai batendo aqui e você muda o ritmo do seu dedo, ela começa a perder potência. Então você tem que conseguir manter um ritmo para ir só acumulando cada vez mais inércia. E essa é a ideia do flywheel, que você consiga manter o ritmo. Não adianta cada lado estar batendo numa velocidade. Então ele vai te dando essa visão cada vez mais robusta de como acompanhar a equipe, como liderar, como direcionar a equipe em prol disso, porque ela começa a ter uma visão mais prática. Olha, agora eu estou na fase de impulso. Quando eu romper, eu vou ter a fase difícil de acumular as estas. E é nessa fase aqui de acumular que a maioria das empresas desistem de implantações e começam a fazer implantações mais, vou buscar uma forma prática que funciona e eu vou perdendo qualidade nisso. Então essa fase 2 é a fase mais difícil. Na fase 3 em diante, normalmente a coisa já está funcionando. Quando você vê isso aqui, você entendeu qual que é o modelo mental do flywheel e como que ele funciona. Agora a gente pode trazer aqui como que funcionam as empresas que utilizam do flywheel e as empresas que não fazem uso. Quem tem a visão do flywheel, ele vai ter uma padronização e um modelo padrão de avanço. Ele não vai tentar pular etapas, que é a visão de quem não está fazendo uso dessa metodologia. Então, quem tem o modelo flywheel de mente, ele vai padronizar a estrutura dele. Então, se eu vou implantar o SharePoint, eu vou ter uma visão clara. Cada SharePoint é um departamento, ou cada SharePoint é uma área, ou cada SharePoint é uma coordenação. Então, eu crio uma estrutura de padronização. Quem não está aqui dentro vai fazer o quê? De acordo com a necessidade. Como assim, Carlos, de acordo com a necessidade? De acordo com a necessidade de fato. Um departamento usa como departamento, outro usa subsite para cliente, outro usa para uma conversa, outro usa para projeto. Não tem padronização nisso. Um outro ponto é que quem usa o flywheel ele entende que vai existir problemas e ele analisa o problema. Ele tenta entender o problema de forma clara de como ele funciona e não fica buscando respostas milagrosas. Porque quem está com a visão clara do flywheel vai atuar na solução daquele problema de forma estruturada. Então ele vai analisar o processo, entender o gargalo desse processo e tentar construir uma solução orientada a esse gargalo. Enquanto quem está aqui na busca por milagre não vai avaliar o processo, ele vai buscar um software para tentar fazer essa demanda. Se esse software não funcionar, ele vai procurar outro software ou ele vai procurar um serviço que solucione isso sem ter a necessidade do planejamento. Então ele tem uma visão muito conturbada dessa estrutura. Quem tem a mentalidade flywheel é consistente. Ele continua de forma consistente sempre. Quem não tem, trabalha muito na inconsistência, porque não dá tempo de ser consistente. Então aqui eu começo a implantar um SharePoint e eu trato o SharePoint como a minha ferramenta principal, ou o Teams, por exemplo. Ora eu vou estar utilizando, por exemplo, um Lists, aí eu vou entender que ele não me atende, eu vou querer um Planner, sem uma padronização. Depois eu vou querer uma ferramenta externa, que eu entendi ali na internet que ela é muito relevante, então eu vou perdendo a consistência. E se você olha, tudo está conectado um ao outro. Quem normalmente é inconsistente vai procurar um milagre e não vai querer trocar de software. E quem está procurando um milagre vai pular as etapas, não vai fazer análise, não vai fazer planejamento, então ele vai pular um pouco disso.
Outro fator muito comum e relevante, disciplina. Quem utiliza o motor flywheel, ele é constante, ele vai sempre tentar executar. Então, se você tem consistência, você necessariamente vai ter que ter a disciplina de continuar fazendo. Então, você tem a disciplina de continuar fazendo mesmo se não estiver dando o resultado que você espera. O que eu estou falando? Aquele departamento que eu implanto o SharePoint e não aplica necessariamente a necessidade dele como um todo, mas ele olha que ali está resolvendo 40%, ele vai continuar de forma disciplinada buscando os 50%, os 60%, os 80% crescente. Quem é disciplinado quer buscar a solução imediata. Ele não consegue acompanhar esse fluxo de padronização, de consistência, de disciplina, porque ele quer a solução de forma imediata e inconsistente. Automaticamente, também é um aspecto. Quem é isso aqui? É aquela pessoa que implantou o SharePoint, não solucionou, eu quero ir para o Looping. Implantou o Looping, não funcionou, agora eu quero trabalhar com o Planner Premium. O Planner Premium não funcionou, eu quero o Power Pages. E ele esquece que o que mais vai solucionar o problema dele são processos e não necessariamente as ferramentas. Mas é muito comum que as empresas, as pessoas no Brasil entendam que a ferramenta é a solução de tudo. Um outro ponto muito importante é que a ideia do Flywheel ela é focada em pessoas. Como assim focada em pessoas? E aqui é focada em solução. Qual a ideia do Flywheel? Treinar pessoas. Treinar e capacitar as pessoas para que elas tenham uma visão mais sistêmica da ferramenta, que elas consigam entender essa questão do porquê que a ferramenta é tão relevante, das oportunidades ali dentro. Então você vai fazendo treinamentos para que a pessoa entenda cada vez mais dessa solução. Já a pessoa que está focada em solução, ela vai falar, eu não tenho o Planner Premium, agora eu quero ter ele porque eu preciso dessa opção. Eu não tenho a ferramenta X que conecta direto com o Teams. Eu não tenho a solução Y. Então ele começa a tentar buscar soluções mágicas dentro de outras plataformas, que a gente vai voltar aqui atrás. Acho que era aqui que eu falei da solução mágica que o cliente tem a mania de buscar. Enquanto do outro lado eu estou treinando pessoas, estou fazendo elas entenderem o software, estou dando elas capacidade de utilizar. Qual é o cenário que a gente tem aqui? O que eu quero trazer com essa questão do Flywheel? O Flywheel é voltado para quem quer planejar, para quem quer de forma sistêmica. Eu não vou conseguir pegar alguma coisa aqui, mas a ideia é como se você tivesse uma roda. Isso aqui não é uma roda. Que quanto mais você vai batendo nela, mais fácil vai ficando de você manter a velocidade. Só que você tem que bater de forma constante, na mesma velocidade. E com a segurança, né? Que aquilo não vai escapar. Então, a ideia é que você consiga bater sempre na mesma velocidade, ou seja, as pessoas que estão falando de Office estão no mesmo ritmo, estão no mesmo entendimento, não necessariamente na mesma capacidade técnica ou de conhecimento, mas no mesmo ritmo de velocidade. Então, se tem, por exemplo, o que a gente usa muito, atendimento semanal. Eu quero que as pessoas entendam as ferramentas, eu vou dar treinamento para elas. Mas eu sempre vou falar que eu preciso de um processo, de uma repetição e da utilização das ferramentas da forma estruturada. Então, é isso que eu queria trazer com a visão de Flywheel e como aplicar isso aqui no Office, porque eu vejo isso completamente claro no dia a dia. As empresas que não têm uma estrutura robusta de planejamento, de entendimento, uma cultura de saber que as coisas não são imediatistas, elas acabam procurando as soluções e vão pulando de uma solução para outra de forma muito dinâmica. Enquanto aquelas empresas que estão mais estruturadas, estão mais consistentes e sabem que o processo é um pouco mais longo e respeitam esse processo, estando cada vez mais suprida de soluções de ferramentas cada vez mais robustas. Muito obrigado, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho e também acompanhar a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, ProStado, resultado em foco em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo vídeo.